A primeira coisa que muita gente tem comentado é sobre a atuação e as declarações públicas do STF, né? E tudo que o STF tem feito por todos, né? E eu vou te dar a minha sincera opinião antes de você dar a sua, porque eu não sei se você concorda ou não comigo, mas independente disso, eu já vou deixar a minha opinião bem clara. Eu gosto de um STF transparente, eu gosto de ver a parte humana do STF. Eu gosto de ver como cada um se fala, e principalmente o que eu mais gosto de toda a justiça, inclusive baseado no próprio Código Civil, que todas as decisões e todos os processos são públicos, com exceção daqueles que correm em segredo de justiça. Eu acho ótimo o Brasil ter uma justiça transparente, onde a gente pode ter acesso às decisões, onde a gente acaba conhecendo, pro bem ou pro mal, como é a personalidade de cada juiz, o que eles fazem, e principalmente como eles decidem as coisas, né? E eu particularmente gosto muito, porque se não fosse dessa forma, essa é a minha visão, se não fosse dessa forma, hoje nós praticamente estaríamos calados, nós jornalistas estaríamos calados principalmente, porque nós não poderíamos rebater as mentiras dos próprios advogados que hoje se colocam publicamente mentindo contra os juízes. Então hoje a gente só pode combater, né, esse pessoal, porque hoje os advogados também deixaram de ser pessoas, vamos dizer, não discretas, mas pessoas que falavam mais nos autos, e eles partiram pro lado da comunicação. E eu acho que esse combate ficou mais equilibrado ao ponto que nós temos a TV Justiça, que nós começamos a conhecer mais. Na tua opinião, você acha que é prejudicial ou a gente devia, de repente, ter juízes mais contidos? Você acha que o Alexandre de Moraes passa um pouco? Não? O que você acha, Segala? Tema importantíssimo, viu? E eu entendo que há exposição de mais e exposição de menos. Eu vou explicar em cada ponto. Bom, a publicidade dos atos processuais, ela é garantida por lei, né? Inclusive na Constituição. Como você disse, existe a exceção do segredo de justiça, que tem que ser, quando o juiz decreta o segredo de justiça, muito bem motivadinho, né? Tem que ser, por exemplo, costuma-se ter muito direito segredo de justiça em varas de família, que envolve interesse e imagem de menores de idade, por exemplo. É comum. Que envolve o foro íntimo das pessoas. Então, uma mulher que é agredida pelo marido, ela costuma, o advogado, pedir um segredo de justiça para não expô-la, né? Mais do que ela já está ali sofrendo. Então, nesses casos, na vara de família, é muito comum o segredo de justiça. O segredo de justiça também serve para quando há investigações em andamento, né? Então, o Ministério Público, né, já tem uma ação e ainda há coisas que estão sendo investigadas e eles pedem uma quebra de sigilo, não quer colocar nos autos toda a movimentação financeira da pessoa investigada. Então, também há sigilo de justiça em partes do processo. O juiz pode colocar em segredo de justiça partes do processo. Por exemplo, esse que eu dei, ele coloca em segredo de justiça simplesmente aquela parte em que está evidenciada toda a movimentação financeira, tributária do cidadão, né? Então é preciso ter esse tipo de reserva, ele é bem-vindo e é praticado no Brasil, entendo que com pouco excesso. Pessoas muito poderosas, às vezes, conseguem solicitar um segredo de justiça, políticos, porque não querem ter a sua imagem arranhada, e alguns juízes puxa-saco, às vezes concedem. Acontece muito... Eu vou te dar um exemplo meu depois disso aí, depois. Vou querer ouvir. Acontece muito com juízes... por exemplo, sabe quem que consegue um segredo de justiça às vezes? Júlia Zanata. Ela pede, ela está processando um jornalista lá em Santa Catarina, não quer contar que está processando, porque ela é defensora da liberdade. Aí ela pede segredo de justiça, porque ela já foi muito exposta para aquele jornalista. O juiz catarinense vai lá e concede. Muitas vezes os jornalistas, se tem dinheiro para ficar entrando com recurso em instância superior, vai à instância superior e reverte esse segredo de justiça e ele mesmo pode dar notícia que está sendo processado. Isso posto, os autos são públicos, tirando essas exceções do segredo de justiça, né? Eu estava dizendo que isso tudo era uma exceção, fiquei falando horas de uma exceção. O normal é publicidade. Ou seja, o que quer dizer publicidade? Todo mundo tem direito a acesso aos autos. Isso está garantido na Constituição, está garantido.
Agora, tá garantido, mas veja o que não fez. Não fez um lobby de advogados e pessoas poderosas que pediram para esses advogados atuarem em conjunto. Então, como eu disse, todo mundo pode. Então, se eu for no fórum de Pinheiros, falar, oi, eu quero ver o processo número tal. Por quê? Porque eu sou cidadão, eu quero ver. Dá licença. Ah, mas o processo é do João contra a Maria. Tá bom, eu quero ver, tá aqui meu RG. Só isso que precisa. A mulher vai me dar o processo para eu ver. Ora, que diferença faz eu exercitar esse direito? Por meio físico, indo até o fórum, ou por meio eletrônico e acessar o processo pela internet? Nenhuma, a meu ver. No entanto, a OAB solicitou e o Judiciário Brasileiro concedeu que para você ter acesso eletrônico aos autos, você precisa ser advogado, ter um número de OAB. Você tem ideia de como isso atrapalha o trabalho da imprensa? Então, eu quero ver um processo que o Ciro Gomes está sofrendo, lá em Fortaleza, eu tenho que ir até lá, no fórum, pedir, sendo que eu podia pedir aqui, é meu direito. Isso não fere o direito constitucional, você continua tendo direito. Mas é que aqui, por meio do IPROC, não sei o quê. Será que eu caí? Eu caí, Não, gente? não, tá tudo bem, é a minha câmera aqui. Ah, tá. Boa. Então, nesse sentido, a exposição de menos, você percebe? Hoje em dia você precisa ser advogado. Precisa ser advogado. Ou precisa ser um jornalista que conhece advogados, e que o advogado confia, que aí você tem que solicitar para o advogado que é a sua fonte, para ele ir lá usar a senha dele, para você ter um acesso a algo que é público, meu Deus do céu. Olha que situação. Isso acontece também com os processos que estão no STF, igualzinho. Então, a exposição de menos. Quando que eu acho que é a exposição de mais, que eu não gosto, que talvez aí a gente discorde? Quando o juiz fala demais às câmeras, à imprensa. Prefiro um juiz mais ao estilo da Rosa Weber, né? Ex-ministra Rosa Weber, né? Né? Ela já se aposentou, não foi isso? É isso, já. Aposentou, né? É. Isso. Pouquíssimo dava entrevistas, falava pelos autos. Mas pelos autos e tem que ser dada publicidade total. O Alexandre de Moraes, quando ele levanta sigilo de delação do Mauro Cid, está correto. A assessoria de imprensa dos órgãos, alguns tribunais de justiça fazem isso, outros não, deviam auxiliar a imprensa quando ligassem lá pedindo, eu quero todo o processo, me ajuda a achar. Tem alguns tribunais, eu não sei como é hoje em dia mais lá, mas eu cobri muito as obras da COP em Mato Grosso. A assessoria de imprensa do Poder Judiciário lá em Mato Grosso me ajudava tanto para conferir a maior publicidade possível. Dar publicidade não significa o juiz ir dar a opinião dele para microfone e dar entrevista, como o Gilmar Mendes adora fazer, por exemplo. Isso atrapalha, isso influencia nos resultados, isso pode influenciar até no mercado financeiro, dependendo do que o juiz fala, porque você já imagina como ele vai decidir. Às vezes, isso já, eu não estou dando um exemplo à toa, o Gilmar Mendes, uma vez, deu com a língua nos dentes o que ele achava num programa de economia sobre resgate daqueles planos, aqueles resíduos de plano Collor, plano cruzado. Vocês lembram quando choveu a ação sobre isso? Realmente, se ele falar de mérito, realmente pode dar BO, né? Exatamente. Exato. E eu acho que ele não devia nem falar nada. A gente discorda, viu, Vitor? Eu gostava do tempo que ninguém sabia o nome dos ministros do STF. Gostava desse tempo. O juiz tem que ser uma eminência. Juiz no interior não dá mole para prefeito, não dá mole para delegado, não dá mole para o presidente do Rotary Club da cidade. Fica na dele. O juiz, para mim, tem que ser essa figura um pouco, ao contrário do que você acha, desumanizada. Essa é a minha opinião. É assim que eu acho que ele poderia ter a maior liberdade e transparência para julgar. Nunca dá entrevista. Fala pelos seus autos, pelas suas decisões judiciais e ponto. Essa é a minha opinião, com todo respeito à sua, meu querido. Meu, maravilhoso. É porque é o seguinte, eu ouvi essa necessidade da transparência, eu digo assim, em dar também opiniões sobre a sociedade, justamente por conta do golpe, da tentativa de golpe de Estado. Porque assim, fica muito desigual o ataque que acontece hoje contra o Supremo e o Supremo não poder falar nada, sabe? Porque assim, pelo menos as entrevistas que eu vi eu falo sempre sobre o 8 de janeiro, né? Eu não tenho o conhecimento que você tem sobre outros assuntos da Lava Jato, de tudo mais, pela carreira que você tem muito mais perto dos acontecimentos do que eu. Mas, apesar da gente a gente é da mesma idade, eu não sabia, você é de 78, né? 78, eu também sou de 78 também. Somos da mesma idade. Você sabe que desculpa te interromper, só dar um pequeno Não, vai fundo.
A Lindiane, nossa querida Lindiane, beijo se estiver nos assistindo, ela faz aniversário no mesmo dia que eu, 12 de outubro, só que ela é mais nova. Lindiane é outra moderadora aqui do canal. Ah, não, Lindiane, eu falo com ela direto. A Lindiane às vezes aparece até lá no meu canal lá também. Eu sempre faço uma homenagem para ela lá no meu canal. Viu? É verdade, eu sei, já vi ela tá lá. Canal, Ela assiste mesmo. E ela nasceu no mesmo dia que eu, dia 12 de outubro, e o irmão dela nasceu no mesmo dia que a minha irmã, dia 3 de outubro. Olha que coincidência. Que legal, muito bom, muito bom. Mas ótimo. Mas ela é mais nova, por favor, né? Sim. E o que eu tava querendo te dizer, né? Essa minha opinião, né? Porque realmente isso assusta, né? Essa exposição dos ministros. Me assustava antes, eu tinha a mesma opinião que você. Eu realmente eu concordava com o que você tá falando. Eu mudei um pouco de opinião sobre isso, porque quando eu comecei a me dedicar muito a analisar e estudar os processos do dia 8 de janeiro, porque hoje eu tenho acesso total ao STF, porque o STF ele só exige uma assinatura digital para você poder acessar, e nem todo mundo tem condição de ter uma assinatura digital, porque tem que pagar, né? Tem tudo, e eles abriram tudo lá, você pode acessar tudo no STF sem ser advogado. E aí, desde uns 4 meses antes do dia 8, eu já tinha esse acesso porque eu tava pesquisando os processos daqueles caras que ainda estavam ameaçando, né? Já teve gente presa bem antes do dia 8 por ameaça ao próprio STF, né? Lá dos 300, verdade. Daquela menina, lembra? Da Saru Inter, exatamente. E eu comecei a me dedicar a isso. É o nome mais engraçadinho, né? E aí o que aconteceu? Quando aconteceu o dia 8... os advogados, mesmo naquela primeira parte lá, onde aquele cara começaram, a menina chorou, uma das advogadas chorou, o outro advogado, aquele do bigode lá, o ex-desembargador Sebastião Coelho, que tá causando até hoje aí, o cara foi lá e atacou o ministro Alexandre de Moraes, atacou toda a corte, falaram que eles eram pessoas odiosas, que ninguém gostava deles, que não tinha nada a ver com os autos. O que aconteceu? Eu comecei a me preocupar para dar um equilíbrio na narrativa, porque os advogados, se os ministros têm que ser discretos, eu acho muito desigual os advogados poderem ir numa Globo e falar que os ministros é tudo corrupto, que tá tudo errado, que eles estão dando, né? Então eu mudei um pouco de opinião. Eu acho que eles, apesar dos ministros nunca terem se colocado com relação aos autos e sim com relação a acontecimentos gerais da sociedade, eu acho importante, né, eles falarem que golpe é errado, então eu acabei me colocando um pouco do lado deles, porque eu vi que era tudo mentira o que os advogados estavam falando, né, e eu vou mostrar aqui, né, eu vou mostrar aqui pra você hoje contradições absurdas, né, inclusive de um cara que eu mostrei ontem no meu canal, né, e eu tô falando sobre isso, sobre essa, a TV Justiça, por exemplo, que hoje a maior narrativa é justamente... A maior narrativa hoje é o quê? É que os ministros fazem tudo por baixo dos panos. Mas aí eu tento explicar para as pessoas. Gente, a gente tem a TV Justiça justamente para mostrar eles dando decisões e argumentando sobre as suas decisões. Então não tem como falar que, né, que a decisão do cara é embasada ou não é, porque tá lá o embasamento dele. Eu acho essa transparência maravilhosa. Porque o que você criticou mais foi sobre a transparência de dar opiniões muito focadas, né? Isso é fogo mesmo, né? Isso é embasado. Eu não gosto que eles deem entrevista. Vai em programa, o Gilmar Mendes vai em programa de entrevista. Talk show, sabe? A ministra Carmen Lúcia, ela foi na estreia do programa do Pedro Bial. Não acho que cabe, sabe? Mas assim, olha, em relação ao que você está dizendo, só para você permitir uma réplica, sim, ou tréplica, não sei. Eu concordo com o que você disse. Não tem réplica aqui, é análise mesmo, né? Boa. Porque também é difícil, a gente ver os caras apanhar sem poder falar nada, né, meu? Porque tem muita mentira sobre o STF também. Apesar de a gente não concordar com tudo que o STF faz, meu, o STF tá um saco de pancada sem, assim, dane-se, né? Eles fazem, o pessoal tá indo, os advogados estão indo pra mídia falar coisas absurdas que são mentira, né? Pois é, então, eu entendo isso, é isso. Tudo isso que eu disse foi um pouco desvirtuado em virtude desse mal que a extrema-direita está fazendo para as instituições brasileiras, né? Eles estão agora com essa mania de mentir sobre o judiciário, jogar a população contra o judiciário.
trabalhar como se o judiciário fosse um elemento político e não de justiça. Então, aí fica, a gente fica com essa angústia mesmo, porque eles que estão mudando a regra do jogo aí, e o que fazer, né? Mas não acho que a gente tem que descer para o nível deles.